Capítulo 17. Aquela sexta-feira foi o último dia de bom tempo desse mês. Ao anoitecer, o tempo mudou, o vento começou a soprar de sul para nordeste e trouxe consigo a chuva e, depois, granizo e neve. No dia seguinte dificilmente se diria que havíamos tido 3 semanas de verão. As buganvílias e os crocos vergavam-se agora às ventanias de inverno, calaram-se as cotovias, amareleceram e caíram as folhas das árvores temporãs, fria, soturna e sombria, a manhã arrastava-se preguiçosa. O meu patrão não saiu dos seus aposentos. Assenhoreei-me da sala vazia e transformei-a num quarto de bebês. E ali estava eu, sentada, com a bebê chorona ao colo, embalando-a de um lado para o outro e contemplando os flocos de neve que não paravam de cair e se acumulavam no peitoril da janela sem cortinas, quando a porta se abriu e alguém entrou, a rir-se e ofegante. Por momentos a minha fúria suplantou o meu espanto, pensando que fosse uma das criadas, gritei. Cala-te! Como te atreves a entrar aqui nesse despropósito? Que diria Mr. Linton, se te ouvisse? Desculpa, respondeu uma voz que eu bem conhecia. Mas sei que o Edgar já está recolhido e não me contive. Dizendo isto, a minha interlocutora aproximou-se do lume, ofegante e com a mão fincada na cintura. Vinha a correr desde o alto dos vendavais, prosseguiu após uma pausa sem contar com as vezes que tropecei e caí, foram tantas que até lhes perdi a conta. Dói-me o corpo todo. Mas, não te assustes. Vais ter explicação logo que eu possa dar. Por agora, faz-me o favor de ir lá fora mandar preparar a carruagem para me levar a Jim Merton, e diz a uma criada que me arrume algumas roupas. A intrusa era Mr. Zeatif. O seu estado não era para risos, o cabelo caía-lhe sobre os ombros, desmanchado e a pingar, trazia o mesmo vestido de rapariga, de sempre, mais adequado à sua idade do que à sua condição de senhora casada, era curto e de mangas igualmente curtas, na cabeça e no pescoço não trazia nada. O vestido era de seda leve e colava-se-lhe ao corpo de tão encharcado que estava. Nos pés, apenas umas chinelas. Um golpe profundo por baixo de uma orelha, que só o frio impedia de sangrar profusamente, um rosto empalidecido, arranhado e ferido, e um corpo que mal se aguentava de pé devido ao cansaço, contribuíam ainda para o seu aspecto lastimoso. Assim, é fácil imaginar que o meu susto não tivesse passado por completo quando tive a oportunidade de a examinar melhor. Minha querida menina, exclamei, não irá a parte alguma e não escutarei nada do que me disser antes de ter trocado de roupa, e nem pense partir ainda esta noite para Jim Merton. Por isso, é desnecessário mandar preparar a carruagem. Ah, isso é que vou! Disse ela. Nem que seja a pé. Quanto a mudar de roupa, não ponho objeção. Olha, vê como o sangue corre agora, é o calor do lume que o atiça. Não deixou que lhe tocasse sem primeiro ter cumprido as suas ordens, só depois de eu ter dado ao cocheiro as devidas instruções e mandado a criada meter algumas peças de roupa numa mala, é que me deixou tratar-lhe da ferida e ajudá-la a mudar de vestido. Agora, Ellen disse, quando terminei as minhas incumbências e ela já se encontrava sentada num cadeirão junto à lareira com uma chávena de chá à sua frente, leva a filhinha da pobre Catherine lá para dentro e vem sentar-te ao pé de mim, não gosto de a ver. Não penses que por ter entrado aqui a rir daquela maneira sou insensível à morte dela. Eu também chorei, e muito. Sim, mais do que ninguém, eu tinha motivos para chorar. Como deves estar lembrada, separamo-nos sem nos termos reconciliado, e disso jamais me perdoarei. Mas, seja como for, não vou ter pena dele, desse bruto. Chega-me o atiçador. Esta é a última coisa dele que trago comigo. Tirou a aliança do dedo e arremessou-a ao chão. Hei de esmagá-la, prosseguiu, calcando-a com fúria pueril e depois queimá-la. E, pegando na aliança toda molgada, atirou-a para a fogueira. Pronto, já está. Agora, se me obrigar a voltar para ele, tem de me comprar outra.
Ele é bem capaz de vir procurar-me aqui só para irritar o Edgar. Não me atrevo a ficar cá, não vá aquela mente perversa lembrar-se disso. Por outro lado, o Edgar não tem sido simpático para comigo, pois não? Não quero pedir-lhe ajuda, nem causar-lhe mais aborrecimentos. Foi a necessidade que me levou a procurar abrigo aqui em casa, porém, se não soubesse que ele não estava aqui, teria entrado apenas na cozinha para lavar a cara, aquecer-me um pouco, pedir-te que me trouxesses o que precisava e, depois, partiria imediatamente para bem longe do maldito do meu, desse demônio encarnado. Ah, como ele estava furioso! Se me tivesse apanhado. É uma pena que o Earcha não tenha sua corpulência. Se assim fosse, eu não teria partido sem primeiro ver Eatif derrotado. Ah! Tivesse o Hindley força para tal. Está muito bem, menina, mas não fale tão depressa a Talhei se não desfaz o nó do lenço que lhe amarrei ao pescoço e o golpe volta a sangrar. Beba o seu chá, descanse um pouco e veja-se para com essa risota. Infelizmente o riso é inoportuno debaixo deste teto, e, para mais, na sua situação. Ora, aí está uma verdade inegável. Replicou. Ai, aquela criança que não para de chorar, manda-a para onde eu não a possa ouvir, é só por 1 hora, não me demorarei mais do que isso. Toquei a campainha e entreguei a menina aos cuidados de uma criada. Em seguida, perguntei a Miss Isabella o que a tinha levado a fugir a toda a pressa do alto dos vendavais naquela figura e para onde é que tencionava ir, já que se recusava a ficar conosco. Quem me dera ficar aqui, respondeu, para consolar o Edgar e cuidar da criança, e também porque a granja é a minha verdadeira casa. Mas o Eatif jamais consentiria. Julgas que ele ia suportar ver-me feliz? Que, sabendo-nos a levar uma vida tranquila e regalada, não trataria logo de envenenar a nossa alegria? Agora posso afirmar com toda a certeza que ele me odeia ao ponto de não suportar sequer ouvir a minha voz, quando estou na sua presença. Bem vejo como os músculos do seu rosto se contraem involuntariamente, tornando-lhe dura a expressão. Isto prove, por um lado, do fato de conhecer os motivos que eu tenho para sentir o que sinto por ele, por outro, da sua aversão natural por mim. O seu ódio é tão intenso que estou certa de que não se poria calcorrear a Inglaterra à minha procura, se soubesse que eu tinha planeado fugir, por isso, devo escapar-me para o mais longe possível. Já me recuperei do desejo inicial de morrer às suas mãos, agora preferia que fosse ele a morrer às suas próprias mãos. Acabou com todo o meu amor e, portanto, estou tranquila. Todavia, ainda recordo como o amei, e penso que poderia amá-lo ainda, se... Não, nem pensar. Mesmo que ele me tivesse amado loucamente, a sua natureza diabólica teria acabado por se manifestar. A Catherine devia ter os gostos pervertidos para o tratar com tanto carinho depois de o conhecer tão bem. Monstro! Se ao menos ele pudesse ser apagado do rol dos vivos e da minha memória. Então, menina, ele é um ser humano como os outros, disse eu. Seja mais benevolente, olhe que os há bem piores. Ele não é humano, retorquiu. Nem a minha piedade ele merece. Entreguei-lhe o meu coração e ele apoderou-se dele, destroçou-o e, depois, devolveu-me. As pessoas sentem com o coração, Ellen, e, uma vez que ele destruiu o meu, não posso sentir nada por ele, e não sentiria, nem que ele me suplicasse até a hora da morte ou chorasse lágrimas de sangue pela Catherine. Não, de maneira alguma. Neste momento, Isabella começou a chorar, mas logo enxugou as lágrimas e prosseguiu. Perguntaste o que me levou a fugir desta maneira? Fui obrigada a fazê-lo porque consegui que a sua raiva ultrapassasse a sua malvadez. Fazer-lhe explodir os nervos com tenazes em brasa requer mais sangue frio do que desferir-lhe golpes na cabeça. A sua fúria foi tanta que se esqueceu da habitual prudência satânica de que tanto se vangloriava e passou à violência homicida. Senti um prazer desmedido em pô-lo completamente fora de si, e foi esse mesmo prazer que acordou o meu instinto de autopreservação, libertando-me das suas garras.
Se alguma vez eu voltar a cair nelas, de certo se vingará de forma memorável. Ontem, como sabes, Mr. Archer tinha de ir ao funeral e, como tal, manteve-se sóbrio. Enfim, razoavelmente sóbrio, pelo menos, não foi para a cama às 6 da manhã, como de costume, a cair de bêbado, nem se levantou ao meio dia ainda no mesmo estado. Resultado, acordou com uma depressão suicida, tão apropriada para a igreja como para ir ao baile, e, em vez de ir ao enterro, ficou sentado à lareira a encharcar-se em gin e aguardente. O Eatelif, estremeço só de pronunciar o seu nome, desde domingo que é como se não vivesse lá em casa, se tem sido os anjos a alimentá-lo ou o seu parente das profundezas, isso não sei. Só sei que já não tomava uma refeição conosco há quase uma semana. Chegava de madrugada e ia diretamente para o quarto, aí se trancando, como se alguém pudesse cobiçar a sua companhia. E lá se deixava ficar, a rezar como um metodista, porém, a divindade que ele invocava não passava de pó e cinzas, e, quando se dirigia a Deus, confundia-o curiosamente com o seu pai lá dos infernos. No fim das suas preciosas preces, que duravam geralmente até ficar rouco e com a voz presa na garganta, voltava a sair e vinha direito à granja. Admira-me que o Edgar não tenha chamado um policia para o levar preso. Quanto a mim, triste como estava com a morte da Catherine, era-me impossível não aproveitar a ocasião para me libertar daquela opressão aviltante. Consegui recuperar o ânimo suficiente para suportar sem lágrimas as intermináveis arengas do Joseph, e para subir e descer as escadas daquela casa sem cautelas de ladrão, como anteriormente. Não penses que me punha a chorar com tudo que o Joseph me dissesse, mas ele e o Areton são na verdade uma companhia detestável, antes ficar ao lado do inglês a ouvir os seus impropérios do que com o patrãozinho e o seu guardião, aquele velho horrendo. Quando o Eatif se encontra em casa, sou muitas vezes obrigada a refugiar-me na cozinha e a conviver com a criadagem para não morrer de frio lá em cima nos quartos úmidos e vazios, mas quando ele não está, como aconteceu esta semana, coloco uma mesa e uma cadeira a um canto da lareira e não me interessa saber como Mr. Archer passa o seu tempo, e ele, por sua vez, também não interfere nas minhas ocupações, se ninguém o provocar, anda até mais calmo do que antes, mais taciturno e deprimido. E menos irascível. O Joseph diz que ele se converteu, que o Senhor tocou o seu coração e o salvou do fogo eterno. Eu não consigo descortinar sinais dessa mudança tão benéfica, mas isso também não me diz respeito. Ontem à noite deixei-me ficar no meu canto a ler alguns livros velhos até cerca da meia-noite. Era desoladora a perspectiva de ir para cima com toda aquela neve a rodopiar. Lá fora e o pensamento a voar teimosamente para o cemitério e para a sepultura ainda fresca. Mal ousava levantar os olhos da página que tinha à minha frente, tão lúgubres eram as imagens que se haviam apoderado de mim. O inglês estava sentado do outro lado, com a cabeça apoiada entre as mãos, talvez a meditar no mesmo, só tinha parado de beber quando já estava completamente embriagado e assim se mantinha há 2 ou 3 horas, sem se mexer e sem falar. Dentro de casa o silêncio era total, cortado apenas pelos gemidos do vento que de vez em quando fustigava as janelas, o crepitar amortecido do lume e o estalido do espevitador, quando eu de tempos a tempos retirava o morrão da vela. O Areton e o Joseph já deviam ter adormecido. Estava tudo tão soturno que eu lia e suspirava ao mesmo tempo, pois parecia que toda a alegria se tinha extinguido da face da terra para sempre. Aquele silêncio arrepiante foi quebrado finalmente pelo barulho do ferrolho da porta da cozinha. Era o Eatif que regressava da sua ronda mais cedo do que o costume, devido, suponho eu, à súbita tempestade. Mas a porta estava trancada e ouvimo-lo, por isso, dar a volta ao pátio para entrar pela outra. Levantei-me, sem conseguir esconder a minha emoção, o que levou o meu companheiro, que tinha estado a olhar para a porta, a olhar na minha direção. Vou deixá-lo ficar lá fora 5 minutos. Comunicou. Não se importa, pois não? Por mim, pode deixá-lo lá ficar a noite inteira, respondi.
Dê a volta à chave e corra o ferrolho. E Mr. Arch assim fez, antes que o seu hóspede alcançasse a porta da frente. Depois, veio para junto de mim e sentou-se numa cadeira na outra extremidade da mesa onde eu estava. Deitando-se sobre o tampo e procurando encontrar nos meus olhos um sinal de solidariedade para com o ódio que ardia nos seus, não a encontrou totalmente, já que havia algo de homicida no seu ódio, mas o que viu nos meus foi o suficiente para se animar a dizer: tanto eu como a senhora temos contas a ajustar com aquele homem, e, se nenhum de nós for covarde, podemos aliar-nos. Ou será tão fraca como o seu irmão? Quer resignar-se a sofrer até o fim, sem tentar ao menos pagar-lhe na mesma moeda? Já me chega o que sofri até agora, retorqui. E bem me agradaria uma retaliação que não recaísse sobre mim. Mas a traição e a violência são uma faca de dois gumes, ferem mais os que a elas recorrem do que os seus inimigos. Traição e violência pagam-se com traição e violência. Vociferou Hindley. Peço-lhe somente uma coisa, Mr. Zeatif, que se deixe ficar quieta e calada. Posso contar consigo? Tenho a certeza de que sentirá tanto prazer como eu em presenciar o fim daquele demônio. Se não se lhe antecipar, ele será a sua morte, e a minha ruína. Maldito seja o patife! Repare. Bate a porta como se já fosse o dono da casa. Prometa-me que se calará, e antes que o relógio dê as próximas badaladas, faltam só 3 minutos para uma, estará livre dele para sempre. Tirou do peito a arma de que te falei na minha carta, e preparava-se para apagar a vela, mas eu consegui desviá-la, ao mesmo tempo que lhe agarrava o braço. Não, não ficarei calada! Exclamei. O senhor não lhe tocará. Deixe a porta fechada e fique onde está. Não. A minha decisão está tomada e juro por Deus que a porei em prática, bradou a criatura em desespero. Prestar-lhe-ei um favor, mesmo contra a sua vontade, e farei justiça ao Areton. E não precisa de se preocupar em proteger-me, a Caterine morreu. Já não resta ninguém para me chorar ou se envergonhar de mim mesmo que eu corte as goelas neste instante. Está na hora de pôr fim a tudo isto. Era como lutar com um urso ou argumentar com um louco. A minha única saída era correr para uma janela e avisar a vítima da sorte que o esperava. É melhor procurares abrigo noutro lugar por esta noite. Gritei-lhe, em tom triunfal. Mr. Arch está decidido a dar-te um tiro se teimares em entrar. Vai mais é abrir a porta, minha grande, vociferou Eatif, dirigindo-me palavras tão delicadas que nem me atrevo a repeti-las. Não tenho nada com isso. Repliquei. Entra e leva um tiro, se é isso que queres. O meu dever está cumprido. Dito isto, fechei a janela e voltei para o meu lugar junto à lareira. Como não sou hipócrita, não fingi ansiedade perante o perigo que o ameaçava. Earcha desatou a praguejar encarniçadamente, clamando que eu ainda amava aquele vilão, e cobriu-me dos piores insultos pela minha manifesta falta de dignidade. E eu, lá no fundo, sem pesos na consciência, pensava em como seria bom para ele se o Eatif o livrasse daquela existência ignóbil e como seria bom para mim se ele despachasse o Eatif para onde ele merecia. Enquanto assim cogitava, o caixilho da janela saltou com uma pancada seca e caiu ao chão, e o rosto sinistro do Eatif assomou-se ao buraco. Este, porém, era demasiado estreito para lhe dar passagem. Sorri, exultando de alegria por me sentir em segurança. Ele tinha o cabelo e a gola do casaco cobertos de neve, e os seus dentes aguçados de canibal, arreganhados pelo frio e pela raiva, brilhavam na escuridão. Isabela, deixa-me entrar ou arrepender-te-ás. Rosnou ele, como diz o Joseph. Não quero ser responsável por um crime. Respondi. Mr. Hindley está à tua espera com uma navalha e uma pistola carregada. Então abre-me a porta da cozinha. Sugeriu. O Hindley chega lá antes de mim. Bem pouco amor é o teu que não resiste a um nevão.
Enquanto a lua brilhou durante o verão, deixaste-nos dormir sossegados, mas assim que chega o inverno, corres a procurar abrigo. Se eu estivesse no teu lugar, Eatif, ia deitar-me sobre a campa dela, para aí morrer como um cão fiel. O mundo certamente já não tem valor para ti. Fizeste questão de deixares bem claro que a Caterine era toda a tua alegria, nem sei como vais conseguir sobreviver à sua perda. Ele está aí, não está? Vociferou o meu companheiro, precipitando-se para a abertura. Se conseguir enfiar o braço por esta nesga, sou capaz de o alcançar. Receio, Ellen, que me consideres cruel, mas tu não sabes tudo, e, portanto, não me condenes. Longe de mim instigar ou colaborar num atentado, mesmo que fosse contra a vida dele. Desejar que morresse, isso eu desejei, e, por isso, tão descoroçoada fiquei, e aterrada também, pelas consequências do meu sarcasmo, quando o Eatif deitou a mão à arma do Earcha e lhe arrebatou. A pistola disparou-se e a navalha, com impacto, fechou-se sobre o punho do seu detentor. Eatif puxou-a com violência, dilacerando-lhe a carne, e meteu-a no bolso ainda a pingar sangue. Em seguida, pegou numa pedra, quebrou o que restava da janela e saltou para dentro da sala. O seu adversário caíra inanimado com a intensidade da dor de uma artéria, ou de uma veia grossa, jorrava sangue em abundância. O malvado espizinhou e bateu-lhe repetidamente com a cabeça contra as lajes, enquanto me agarrava com a mão livre, para me impedir de ir chamar o Joseph. Deve ter feito um esforço sobre-humano para resistir à tentação de o aniquilar por completo. Parou, por fim, exausto, e arrastou o corpo aparentemente sem vida para cima do banco. Rasgou então a manga do casaco de Archa e ligou-lhe a ferida com tanta energia como a que anteriormente aplicara ao espancá-lo. Sentindo-me liberta, não perdi tempo e fui à procura do velho criado que, acabando por compreender o significado da minha atabalhoada narrativa, se apressou a descer os degraus 2 a 2, em alvoroço. Que é que temos agora? Que é que temos agora? Temos que o teu patrão está doido varado e, se chegar a durar um mês, meto no manicômio. Respondeu Eatif. E que ideia foi essa de trancares as portas enquanto eu andava lá por fora, meu cão velho e desdentado? Não fiques para aí especado a arengar, vem cá, ou queres que seja eu a tratar dele? Limpa esta sujeira toda, e cuidado com o morrão da vela, olha que o sangue dele, mais de metade é álcool. Então o senhor matou? Exclamou o Joseph, erguendo as mãos e os olhos ao céu, horrorizado. Se já se viu semelhante coisa. Que o senhor... O Eatif fê-lo cair de joelhos com um empurrão e atirou-lhe uma toalha, mas o Joseph, em vez de limpar o chão, pôs-se de mãos postas a rezar uma oração que me deu vontade de rir pela sua estranha fraseologia. Eu estava tão insensível que já nada me chocava, na verdade, aparentava a indiferença de alguns malfeitores perante a forca. Ah! Já me esquecia de ti! Disse o tirano. Tu mesma vais limpar as lajes. De joelhos! Conspiraste com ele contra mim, não foi, víbora? Ora aí tens um trabalhinho mesmo a calhar para ti. Abanou-me com tanta força que até os dentes me batiam uns dos outros. Depois, empurrou-me para junto do Joseph, que concluiu imperturbável as suas preces, e levantando-se, declarou que iria sem demora à granja. Mr. Linton era um magistrado, e, nem que lhe tivessem morrido 50 esposas, havia de averiguar o sucedido. Era tal a sua obstinação, que Eatif achou melhor fazer-me recapitular tintim por tintim tudo que ali se passará, sem arredar pé do meu lado e com o olhar tão carregado de ódio que não pude recusar-me a fazê-lo. Não foi fácil convencer o velho de que Eatif não tinha sido o agressor, tanto mais que ele via como as explicações me eram arrancadas quase à força. No entanto, Earcha não tardou a convencê-lo de que ainda estava vivo. Joseph aprestou-se a ministrar-lhe uma boa dose de aguardente. Com isso, ele não tardou a recompor-se.
Ciente de que Arch ignorava os maus tratos que receberá enquanto estava sem sentidos, o Eatif insultou-o de bêbado e de louco e disse-lhe que estava preparado para esquecer tão atroz procedimento, mas que o aconselhava a ir para a cama. Para a grande alegria minha, o Eatif deixou-nos a sós após tão judicioso conselho, e o Hindley foi estender-se sobre a pedra da lareira. Eu subi para o meu quarto, admirada por ter escapado tão facilmente à fúria do Eatif. Esta manhã, quando desci, por volta das 11h30, Mr. Arch encontrava-se sentado ao pé do lume, mais morto que vivo. O seu gênio do mal, quase tão esvaído e lívido como ele, estava de pé, encostado à esquina da chaminé. Nenhum deles parecia disposto a vir comer, pelo que eu, depois de esperar até a comida já estar fria, resolvi começar sozinha. Não havia nada que me tirasse o apetite e era até com uma certa sensação de gozo e superioridade que olhava para os meus companheiros uma vez por outra, sentindo o conforto de uma consciência tranquila. Assim que terminei, tomei a rara liberdade de ir para junto da lareira, passando por trás da cadeira de Arch e ajoelhando-me ao seu lado a um cantinho. O Eatif nem para mim olhou. Mas eu, erguendo os olhos, fitei-o demoradamente, quase com tanto à vontade como se ele se tivesse transformado numa estátua à sua fronte, que outrora me parecerá tão viril e se me afigurava agora diabólica, dir-se-ia ensombrada por nuvens de tempestade. Os seus olhos de basilisco apresentavam-se mortiços, das noites mal dormidas, e quem sabe, talvez do pranto, pois tinha as pestanas umedecidas, os seus lábios, sem o sarcasmo e a ferocidade habituais, comprimiam-se numa expressão de indizível tristeza. Fora ele outro, e eu teria tapado os olhos perante tanto sofrimento, mas, tratando-se de Atif, regozijei-me, e, por mais vil que possa parecer humilhar um inimigo em desvantagem, não podia perder a ocasião para o aferroar, aquele seu momento de fraqueza. Era a única oportunidade que eu tinha para saborear o prazer de lhe pagar na mesma moeda todo o sofrimento que me havia causado. A menina não tem vergonha? Atalhei. Até parece que nunca abriu uma Bíblia na sua vida. Não lhe chega que seja Deus a castigar os seus inimigos? É presunção e malvadez juntar as suas torturas às dele. Concordo que geralmente assim seja, Ellen prosseguiu ela. Mas que desgraça acontecida ao Eatif me poderia satisfazer, se eu não tivesse contribuído para ela? Até nem me importava que ele sofresse menos, se fosse eu a provocar-lhe o sofrimento e ele ficasse a saber que era eu a sua causadora. Ah! Quantas ofensas tenho a devolver-lhe! Só com uma condição lhe poderia perdoar, seria olho por olho, dente por dente, retribuir-lhe cada momento de agonia, fazê-lo descer até ao nível em que me encontro. E, como ele foi o primeiro a ofender-me, que fosse ele também o primeiro a implorar o meu perdão, e depois Ellen, talvez eu pudesse então mostrar alguma generosidade. É, porém, absolutamente impossível que algum dia possa sentir-me vingada, e, assim sendo, não posso perdoar-lhe. Então, o Hindley pediu água e eu fui buscar-lhe um copo e perguntei-lhe como se sentia. Não tão mal quanto desejava. Respondeu. Mesmo sem falar no braço, sinto o corpo todo dorido, como se tivesse enfrentado uma legião de demônios. Não é para admirar, observei. A Catherine costumava dizer que era ela quem zelava pela sua integridade física, queria ela dizer que certas pessoas, receando ofendê-la, não o agrediam a si. Graças a Deus que os mortos não se levantam das sepulturas, senão ontem à noite ela teria presenciado uma cena deveras humilhante. O senhor, por acaso, não tem o peito e os ombros cheios de nódoas negras? Não sei. Mas por que pergunta? Ter-se-ia ele atrevido a bater-me enquanto eu estava sem sentidos? Espizinhou, deu-lhe pontapés e bateu-lhe com a cabeça no chão. Segredei-lhe eu. Até estava com água na boca, tal era a vontade de despedaçar com os dentes, porque só uma metade dele é que é humana, ou talvez nem tanto. Earch ergueu os olhos, tal como eu, para o rosto do nosso inimigo,
que parecia aliado de tudo que o rodeava e absorto na sua angústia, um rosto que refletia cada vez mais a negrura que lhe ia na alma. Oh, concedesse-me Deus, ainda que somente na hora derradeira, a força suficiente para o estrangular, e iria com todo o gosto para o inferno. Gemeu, impaciente, contorcendo-se tentando levantar-se, mas caindo de novo para trás, desesperado e convencido da sua impotência. Não, já chega que ele tenha sido a causa da morte de um dos nossos. Disse eu, falando bem alto. Na granja todos sabem que, se não fosse ele, a sua irmã ainda estaria viva. Portanto, é preferível ser-se odiado por ele a ser-se amado. Quando me lembro de como éramos felizes, de como a Catherine era alegre antes da sua chegada, não posso deixar de amaldiçoar esse dia. Provavelmente, o Eatif atentou mais na veracidade do que era dito do que nas razões de quem o dizia. Reparei que lhe tínhamos despertado a atenção, pois as lágrimas rolavam-lhe dos olhos para as cinzas e a respiração era entrecortada por sufocantes suspiros. Olhei-o nos olhos e desatei a rir. Trocista, as frestas enevoadas do inferno relampejaram por um instante, mas o demônio que geralmente pulava cá para fora estava tão abatido que não receei lançar-lhe outra gargalhada de escárnio. Levanta-te e desaparece da minha vista. Ordenou, das profundezas do desgosto, ou pelo menos foi isso que eu entendi, pois falou num tom de voz quase imperceptível. Como? Retorqui. Eu também gostava muito da Catherine e o irmão dela precisa de assistência, que eu, por respeito à sua memória, lhe concederei. Agora, que está morta, parece que a revejo em Hindley, os seus olhos são iguais aos dela, olhos que tu tentaste arrancar, pisando-os e ensanguentando-os. E a sua? Levanta-te, miserável, antes que eu te calque aos pés. Bradou, esboçando um movimento ameaçador que mereceu o outro da minha parte. Mas então, continuei eu, já a postos para fugir, se a pobre Catherine tivesse confiado em te adotado o nome ridículo, desprezível e degradante de Mr. Zeatif, não teria tardado a descer ao estado em que o irmão se encontra agora. Mas ela não teria suportado em silêncio teu comportamento abominável e teria dado voz ao ódio e à repulsa. O espaldar do banco e o próprio Earth interpunham-se entre mim e o Eatif, pelo que ele, em vez de tentar agarrar-me, empunhou uma faca que estava em cima da mesa e arremessou-a contra mim. A faca espetou-se-me mesmo por baixo da orelha, cortando-me a palavra. Arranquei-a e corri para a porta, lançando-lhe à cara uma outra frase que espero tenha ferido mais fundo do que o seu projétil. A última coisa de que me apercebi foi da sua arremetida furiosa, sustida pelo peito do seu anfitrião, e de rolarem os dois para cima da lareira. Ao fugir pela cozinha, gritei ao Joseph que corresse a acudir ao patrão, depois, esbarrei com o Areton, que estava a brincar na soleira da porta com uma ninhada de cachorrinhos, tentando encavalitá-los nas costas de uma cadeira, e, finalmente, como uma alma liberta do purgatório, corri, saltei e voei pela encosta abaixo. Depois, cansada de tanto serpentear, meti a direito pelo brejo em direção à luz que brilhava na granja. Antes ser condenada às penas do inferno do que passar mais uma noite que fosse sob aquele teto, no alto dos vendavais. Isabela calou-se e bebeu um golinho de chá. Em seguida, pôs-se de pé, pediu-me que a ajudasse a pôr a touca e um grande chale que eu lhe tinha trazido e, fazendo orelhas moucas aos meus pedidos insistentes para que se deixasse ficar por mais uma hora, trepou a uma cadeira, beijou os retratos de Edgar e de Catherine, honrou-me com idêntica despedida e dirigiu-se para a carruagem, acompanhada pela Fanny, que não parava de ladrar de satisfação por haver reencontrado a sua dona. E abalou para não mais voltar. No entanto, quando as coisas se acalmaram, ela e o meu patrão passaram a corresponder-se com regularidade. Creio que se instalou no sul, perto de Londres. Aí deu à luz um filho, poucos meses depois da sua fuga, que foi batizado com o nome de Linton e que, desde o início, segundo dizia a mãe, se revelou uma criança achacada e rabugenta.
Um dia encontrei Mr. Atif na vila e ele perguntou-me onde é que ela vivia. Como me recusasse a responder-lhe, contrapôs que isso não lhe interessava, mas ela que se livrasse de vir ter com o irmão. Não era com o irmão que ela devia viver, mas sim com ele. Embora eu não lhe tenha dado qualquer informação, o certo é que acabou por descobrir através de algum criado tanto o seu paradeiro como a existência da criança. Contudo, não a importunou, graças, suponho eu, ao ódio que lhe votava. Pedia notícias do filho sempre que me encontrava e, quando soube que nome lhe haviam dado, comentou com um sorriso sinistro. Querem que também o odeie, não é? Acho que o que querem é que o deixe em paz, respondi. Pelo-ei quando me aprouver, podem ter a certeza. Ripostou Eatif. Felizmente, a mãe faleceu antes de isso acontecer, cerca de 13 anos após a morte de Catherine, quando o pequeno Linton tinha 12 anos ou talvez um pouco mais. No dia seguinte ao da inesperada visita de Isabela, não tive oportunidade de falar com o meu patrão, esquivava-se a qualquer conversa e não estava em condições de discutir fosse o que fosse. Quando, finalmente, consegui que me prestasse atenção, notei que estava satisfeito pela irmã ter abandonado o marido, a quem ele odiava com uma intensidade que não se julgaria possível numa natureza tão branda como a sua. Tão profunda e visceral era essa aversão, que evitava frequentar quaisquer lugares onde pudesse ver ou ouvir falar de Atif. O seu desgosto, aliado a este impedimento, fez dele um perfeito eremita, abdicou das suas funções de magistrado, deixou até de ir à igreja, evitava o mais possível ir à vila e passou a levar uma existência de completa reclusão entre os muros da sua propriedade. Só saía para dar passeios solitários pelos campos e para ir visitar a sepultura da mulher, quase sempre ao cair da noite ou logo ao raiar da aurora, para não ter de se cruzar com ninguém. Mas ele era bom demais para ser completamente infeliz por muito tempo. Este, pelo menos, não pedirá que a alma de Catherine o perseguisse, o tempo trouxe-lhe a resignação e uma melancolia mais doce ainda que a alegria. Recordava-a com um amor terno e ardente, ansiando esperançado pelo momento de partir para um mundo melhor onde ela sem dúvida se encontrava. Além disso, tinha também afeições e consolações terrenas. Durante uns dias pouca atenção prestou à pequenina sucessora da falecida, mas essa frieza derreteu-se como neve em abril e, antes mesmo de a criaturinha dar os primeiros passos ou balbuciar as primeiras palavras, já ela lhe subjugar o coração com o sceptro do despotismo. Chamava-se Catherine, mas ele nunca a tratava pelo nome completo, tal como nunca havia abreviado o nome da primeira Catherine, talvez porque Atif tivesse por hábito fazê-lo. Para ele a menina era Cathy, o que a distinguia da mãe ao mesmo tempo que a associava a ela. O seu amor pela criança provinha mais dessa ligação que dos laços de sangue que os uniam. Eu costumava compará-lo a Hindley Archer, mas tinha dificuldade em explicar por que motivos os comportamentos de um e de outro eram tão diferentes em circunstâncias tão parecidas. Ambos haviam sido maridos extremosos e eram ambos dedicados aos filhos. Por isso, não percebia por que não haviam trilhado um caminho semelhante, fosse ele o do bem ou o do mal. Hindley, aparentemente de caráter mais forte, revelou-se infelizmente o mais degenerado e o mais fraco. Quando o barco encalhou, o capitão abandonou o seu posto e a tripulação, em vez de tentar salvar o infortunado barco, amotinou-se, gorando quaisquer esperanças de recuperação. Linton, pelo contrário, mostrou toda a coragem de uma alma com fé, acreditou em Deus e Deus confortou-o. Um esperou e o outro desesperou. Cada um escolheu o seu destino, e condenado a cumpri-lo até ao fim. Mas o Sr. Mr. Lockwood, não há de querer ficar para aqui a ouvir-me moralizar. O senhor pode julgar por si, tão bem quanto eu, ou pelo menos acreditará que o faz, o que é a mesma coisa. A sorte de Archer foi a que era de prever. Em menos de 6 meses foi juntar-se à irmã. Na granja nunca se soube ao certo qual era o seu estado, tudo o que se soube foi o que me contaram quando fui chamada para ajudar aos preparativos do funeral.
Foi o Dr. Kenneth quem veio trazer a notícia ao meu patrão. Ouve, Nelly, disse ele, entrando a cavalo pelo pátio dentro certa manhã, cedo demais para que eu não adivinhasse logo mais notícias. Chegou a nossa vez de chorar. Sabes quem nos deixou agora? Quem? Perguntei alvoroçada. Vê se adivinhas. Retorquiu, apeando-se do cavalo e prendendo as rédeas na argola junto à porta. Podes ir pegando na ponta do avental, pois vais precisar. Certamente não foi Mr. Atif. Exclamei. O quê? E tu verterias lágrimas por ele? Admirou-se o médico. Não, não foi ele. Esse é um jovem vigoroso, vem de saúde. Ainda há pouco vi, acho-o até mais gordo desde que a cara metade o deixou. Quem foi então, senhor doutor? Insisti, impaciente. Foi Hindley Archer, o teu amigo de infância, respondeu, e meu amigo íntimo, se bem que ultimamente levasse uma vida desregrada demais para o meu gosto. Ora vês? Não te dizia que havias de chorar? Mas consola-te, morreu sem atraiçoar a sua natureza, bêbado como um lorde. Pobre rapaz! Também me faz pena. Um velho amigo deixa sempre saudades, mesmo quando era capaz das piores intrusices que se possa imaginar. E a mim pregou-me bastantes. Parece que andava pelos 27 anos, a tua idade, Nelly. Quem diria que tu e ele nasceram no mesmo ano? Devo confessar que este golpe foi mais duro do que o choque causado pela morte de Mr. Slinton. Assaltaram-me velhas recordações. Sentei-me a chorar na soleira da porta, como se da morte de um parente se tratasse, e pedi ao médico que chamasse outro criado para o levar à presença do patrão. Não conseguia deixar de me pôr a seguinte questão: teria a morte sido natural? Por mais que fizesse, esta ideia não me saía da cabeça, e era de tal modo persistente, que resolvi pedir licença para ir ao Alto dos Vendavais prestar as últimas homenagens ao defunto. Mr. Linton mostrou-se relutante, mas eu evoquei com eloquência o abandono a que Mr. Archer devia estar votado e afirmei que o meu ex-patrão e meu irmão de leite tinha tanto direito aos meus serviços como ele próprio. Além disso, lembrei-lhe que o filho de Hindley, o pequeno Areton, era sobrinho da sua falecida mulher, e que, na ausência de parentes mais próximos, era ele quem deveria criá-lo, deveria também, ou melhor, tinha de averiguar também em que situação se encontrava a propriedade e tomar conta dos negócios do cunhado. Não se encontrando em condições de tratar de todos estes assuntos naquela altura, Mr. Linton encarregou-me de ir falar com o tabelião e acabou por me deixar partir. Este tabelião era o mesmo de Archer. Fui à vila e pedi-lhe que me acompanhasse. Mas ele abanou a cabeça e aconselhou-me a que deixasse a Atif em paz, pois se descobrisse toda a verdade, ficar-se-ia a saber que Areton estava praticamente na miséria. O pai morreu cheio de dívidas, declarou. A propriedade está toda hipotecada e a única esperança do herdeiro natural é apelar à compaixão e benevolência do credor. Ao chegar ao alto, expliquei que estava ali para me certificar de que estava a ser feito tudo o que era necessário. Joseph, que parecia bastante pesaroso, mostrou-se satisfeito com a minha presença. Quanto a Mr. Atif, disse que não achava que eu fosse lá precisa, mas que, se quisesse, podia ficar e tratar dos preparativos do enterro. O que ele merecia era ser enterrado numa encruzilhada, sem cerimônia religiosa nem nada, afirmou. Ontem deixei-o sozinho 10 minutos, e nesse intervalo, trancou as duas portas para eu não poder entrar e bebeu durante toda a noite, no firme propósito de se matar. Hoje de manhã tivemos de arrombar a porta da sala, quando o ouvimos resfolegar como um cavalo, e fomos dar com ele estirado no banco. Podíamos tê-lo esfolado ou escalpelado vivo, que não daria por nada. Mandei chamar o Kenneth, mas quando ele chegou já o animal tinha esticado o pernil, estava morto, rígido e gelado. Hás de convir que não valia a pena incomodar-me mais por sua causa. Joseph confirmou a descrição, mas resmungou. Antes queria que tivesse sido ele a ir buscar o médico,
eu cá ficava aqui melhor a cuidar do patrão. A verdade é que ainda não estava morto quando eu saí de casa. Insisti para que Mr. Archer tivesse um enterro digno. E a Tiff disse-me que fizesse o que entendesse, mas que não me esquecesse de que era do bolso dele que saía o dinheiro para as despesas. A sua atitude manteve-se fria e distante, sem denotar alegria nem tristeza. Se alguma emoção exprimia, era a satisfação cruel de haver alcançado uma vitória difícil. Uma só vez detectei nele um certo ar triunfal. Precisamente quando os cangalheiros iam a sair com o caixão. Ainda teve a hipocrisia de se vestir de luto, e antes de seguir com o Areton para o cemitério, ergueu a pobre criança até a altura da mesa e segredou-lhe com refinado prazer: "Agora és meu menino! E veremos se uma árvore não cresce tão torta como a outra, quando mesmo o vento a faz vergar." O pobre inocente pareceu contente com a tirada, pôs-se a brincar com as suíças e a afagar-lhe o queixo, mas eu, adivinhando o verdadeiro significado daquelas palavras, disse sem peias: "O menino tem de ir comigo para a granja. Ninguém no mundo lhe pertence menos do que ele." "É isso que diz o Linton?" inquiriu. "Naturalmente que sim." "E deu-me ordens para o levar", repliquei. "Está bem", disse o canalha. "Não vamos discutir isso agora. Sempre sonhei educar uma criança. Diz, por isso, ao teu patrão que, se me levar este, quero o meu de volta para preencher o seu lugar. Não me oponho a que o Areton vá contigo, mas podem estar certos de que mandarei buscar o outro. Não te esqueças de o avisar." Esta ameaça era o suficiente para nos deixar de mãos atadas. Quando voltei, dei o recado a Mr. Linton que, mostrando-se pouco interessado, não mais falou em interferir. E, ainda que fosse esse o seu desejo, custa-me a crer que tivesse sido bem-sucedido. O hóspede era agora o dono do Alto dos Vendavais, seu proprietário de direito, do que deu provas ao tabelião que, por sua vez, as deu a Mr. Linton. Mr. Archer havia hipotecado cada hectare de terra para satisfazer o vício do jogo, e o seu credor era Eatif. Deste modo, Areton, que podia ser agora o maior proprietário das redondezas, ficou reduzido a um estado de completa dependência do inimigo mortal de seu pai e era tratado como um criado dentro da sua própria casa, sem salário e sem poder reivindicar os seus direitos, desamparado e ignorante da injustiça de que era vítima.